Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Abra aí a sua Bíblia, nesse capítulo 21, para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. No capítulo 21, veremos Isto diz o Espírito Santo. Esse é o tema que nós propusemos para esse capítulo. Como já dissemos, Atos foi escrito para orientar a igreja em sua missão permanente por meio do relato de como o Espírito Santo de Deus capacitou aqueles apóstolos para propagarem o testemunho de Cristo ao mundo gentil. Seria até melhor que Atos fosse Atos do Espírito Santo e não dos apóstolos. Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Como o livro não se encerrou, então ele continua por meio da sua vida. Você que está me ouvindo, isso mesmo. Atos do Espírito Santo por meio de sua vida, por meio de a minha vida. E assim vamos continuando na nossa jornada até quando Cristo retornar. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se agora no nosso canal, clica aí no sininho para você nos acompanhar todos os dias, sem faltar, um vídeo novo da Palavra de Deus. Também não se esqueça já de deixar o seu like e ajudando o nosso canal. Nesse capítulo, eles, os 7 discípulos em Tiro, não estavam movidos pelo Espírito Santo para que Paulo não seguisse viagem para Jerusalém? Até Ágabo, o profeta, dizendo, assim diz o Espírito Santo. Eles não conseguiram demover Paulo de sua decisão de ir para Jerusalém. Não conseguiram. Por fim, depois de tanta insistência, tiveram que anuir e dizer, faça-se então a vontade do Senhor. Paulo seguiu viagem para Jerusalém e lá encontrou a Tiago. Ele o recepciona, dá-lhe instruções importantes por causa do povo que está atrás dele e logo, uns 7 ou 8 dias depois, é sequestrado por uma multidão incentivada por judeus vindos da Ásia. Eles mesmos estavam furiosos e iriam matar mesmo Paulo, ali de pancada, fora do templo, pois julgavam que Paulo tinha profanado o lugar do templo ao levar Trófimo, um efésio, até que surge socorro da parte do comandante das forças com seus soldados em centuriões. Estavam todos alvoroçados e prontos para acabarem com Paulo, até que o silêncio se rompe quando Paulo, amparado pelas guardas, se dirige ao povo em língua hebraica para lhes falar. Nós estamos vendo a quarta parte da nossa divisão proposta, que é o testemunho apostólico aos confins da terra. Em continuação, porque nós começamos lá no capítulo 13, iremos até o capítulo 28. E como já dissemos, Paulo, como testemunha apostólica de Cristo, sofreu a mesma perseguição que os apóstolos haviam sofrido antes dele. Em suas viagens missionárias, 3 delas, e em suas prisões, Paulo levou o evangelho aos confins da terra e foi capacitado poderosamente pelo Espírito Santo para dar testemunho da verdade e chamar muitos judeus e gentios à fé. O mesmo Espírito que capacitou Paulo é o mesmo Espírito que pode capacitar você, se você se dedicar à mesma obra. Essa parte 4 extensa, do capítulo 13 ao 28, ocupando aí 16 capítulos, foi dividida em 7 sessões. Nós estamos na quarta sessão, que é a sessão D, que é a terceira viagem missionária de Paulo, que começou lá no capítulo 18 e encerra no capítulo 21. Como dissemos, Paulo ficou ali em Antioquia algum tempo, provavelmente vários meses, a partir de outono de 52 depois de Cristo até a primavera de 53 depois de Cristo. Mas logo partiu para a sua terceira viagem missionária. Lucas descreve a terceira etapa da evangelização de Paulo às nações gentias. Os irmãos de Éfeso tinham sentido muito a partida deles, que agora iriam navegar entre as ilhas da costa da Ásia Menor, com destino ao porto de Pátara, a ilha de Cos, em um pequeno estado livre pertencente à província de Ásia. Rhodes, a capital que ficava no extremo norte da ilha de Rhodes, era uma cidade próspera e famosa no tempo grego antigo. Pátara, um porto localizado no extremo sul da Ásia Menor, era um importante ponto de referência para as embarcações que navegavam em direção ao leste do mar Mediterrâneo, desse modo colocando a Síria, a Terra Santa e o Egito em contato com a Ásia Menor, a Macedônia e também a Acaia. A Síria controlava a Fenícia durante o período romano. Esse famoso porto de Tiro, nos tempos do Antigo Testamento, conquistado por Alexandre o Grande, situava-se cerca de 650 quilômetros ao sudeste de Pátara,
uma viagem marítima que duraria aí cerca de 5 dias. Paulo não era desobediente ao Espírito, verso 4, que o estava compelindo a ir a Jerusalém. Esses anseios motivados pelo Espírito eram manifestações compreensíveis de seus amigos em relação à revelação do Espírito Santo de que Paulo seria preso e logo sofreria maus tratos. Eles ficaram ali 7 dias e depois continuaram a sua viagem. A despedida deles ali também foi muito semelhante à de Éfeso. Todos os discípulos, com as mulheres e filhos, acompanharam até fora da cidade e ali na praia ajoelharam e oraram por ele. Depois se despediram e embarcaram, e eles voltaram para casa. Partiram de Tiro e foram para Ptolemeida, um porto atual Acre, em Israel, distante cerca de 40 quilômetros ao sul de Tiro. Os produtos eram carregados nesse porto. Nesse lugar também ficava um dia com os irmãos. Ficaram um dia com os irmãos locais. No dia seguinte foram para Cesareia e lá ficaram na casa de Filipe, aquele evangelista dos 7. Esse porto, construído por Herodes o Grande e distante cerca de 50 quilômetros ao sul de Ptolemeida, era a capital da província de Judeia. Filipe era um daqueles 7 homens escolhidos para gerenciar a distribuição de alimentos de Atos no capítulo 6. Os 7 valorosos homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os 7 diáconos. Ele pregou aos samaritanos, ao etíope eunuco e às pessoas que viviam ao longo do litoral da Palestina. As suas 4 filhas também eram profetas. Eles ficaram ali alguns dias, até que apareceu também um profeta chamado Ágabo, o mesmo homem que havia profetizado 15 anos antes a fome que ocorreria na Judéia e regiões vizinhas. Ele profetizava dizendo: isso diz o Espírito Santo. Dentro do contexto apostólico do século I, Ágabo, atuando como profeta, foi orientado diretamente pelo Espírito Santo para entregar uma mensagem inspirada por Deus. Assustados com aquela profecia, tentaram de todos os modos demover Paulo de ir para Jerusalém, mas este se mostrou inflexível. Seção E: a detenção, o julgamento e a prisão de Paulo em Jerusalém. Vai começar aqui no capítulo 21, verso 15, e vai até o capítulo 26, no verso 32. Aí vão faltar os capítulos 27 e 28. Veremos até esse capítulo 26 a detenção, o julgamento e a prisão de Paulo na Palestina. Lucas registra como os judeus incrédulos fizeram falsas acusações contra Paulo quando este retornou a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecoste. Essa série de acontecimentos mostra que Paulo não foi responsável pela discórdia que ocorreu entre ele e os judeus incrédulos. Depois daquelas profecias e exortações dos irmãos, eles subiram para Jerusalém. A festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa, estava se aproximando rapidamente. E Paulo desejava estar em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Aquele grupo passou pelo menos 36 dias viajando de Filipos para Cesareia, e quando chegaram ali, passaram alguns dias. Em Jerusalém, milhares de cristãos judeus obedeciam os costumes judaicos e as estipulações da lei mosaica. Embora muitos cristãos judeus se ressentissem do fato de os cristãos gentios não precisarem obedecer a esses costumes, aqui a acusação contra Paulo é que ele estava encorajando os cristãos judeus a fazerem o mesmo. Essa acusação pode ter sido baseada em notícias de que o próprio Paulo não obedecia cerimônias judaicas quando estava em companhia dos gentios. Ainda que Paulo não tivesse objeções quanto aos judeus seguirem as tradições de seus ancestrais, ele se opunha a qualquer argumento que afirmasse que tais costumes e observâncias da lei eram necessárias para a salvação. Sempre cuidadoso para não causar ofensas desnecessárias, a flexibilidade de Paulo com relação a esse assunto demonstra que o Evangelho sempre ocupava o primeiro lugar em sua mente. Havia no ar um clima de instabilidade por causa dessa questão da guarda e da observância da lei. A acusação contra Paulo era de que ele ensinava todos os judeus que viviam entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhe que não circuncidassem seus filhos nem vivessem de acordo com os costumes judaicos. Eles eram preocupados e queriam saber o que queriam e o que fariam. Então eles propõem a ele uma estratégia, como alguns homens fizeram um voto de Nazireu, número 6, de 1 a 21.
Eles lhes pediram para Paulo participar com eles dos rituais de purificação, pagando as despesas deles para rasparem as cabeças. Refere-se assim ao voto de Nazireu, de número 6, de 1 a 21, durante o qual o devoto deixava o cabelo crescer. Terminado o período, a pessoa que havia feito o voto raspava o cabelo e dedicava-se a Deus, queimando em seguida, juntamente com sacrifício pacífico. Número 6, 18. Paulo pagou as despesas desse procedimento para 4 pessoas, além de tê-las acompanhado para fazer o sacrifício junto ao sacerdote e participado dos rituais de purificação. Ao fazer isso, Paulo demonstrou publicamente que era judeu obediente à lei. Judeus efésios haviam visto Paulo acompanhado por Trófimo de Éfeso, que sabiam ser um cristão gentil e suspeitaram que Paulo o houvesse levado para dentro da área do templo, onde os gentios não podiam entrar. Paulo, porém, não havia estado ali com os 4 homens não identificados, fazendo com que os judeus de Éfeso presumissem que esses homens eram cristãos gentios que haviam acompanhado Paulo até Jerusalém. Então o tumulto começou, quando alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e agitaram a multidão e o agarraram, gritando aos israelitas para ajudá-los, pois tinham encontrado o homem responsável por ensinar a todos em todas as partes contra o povo judeu, contra a lei e contra aquele lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou aquele santo lugar. Na verdade, era a presunção deles por terem visto Paulo com Trófimo e terem pensado que ele o tinha introduzido no templo. O que nós vemos aí é Paulo e os discípulos construindo, gerando vida e amor pelo Evangelho, e o diabo vindo atrás, sempre querendo desconstruir e querendo provocar tumulto, ódio e confusão. Por conta disso, toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Eles tentaram matá-lo e só não conseguiram êxito porque chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante, seus soldados pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntaram quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritaram uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, acaba com ele. Eles queriam mesmo era matar. É aquilo que eu falei. E até hoje continua, Você vai na frente construindo, gerando vida e amor. E o diabo vem atrás, querendo destruir o que você construiu e gerando sementes de ódio, de vingança e de destruição. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, posso dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. O comandante ficou surpreso ao perceber que Paulo era fluente em grego, pois ele havia pensado que o apóstolo fosse um judeu insurrecionista do Egito, que 3 anos atrás havia aparecido por ali dizendo ser um profeta e tinha levado 4.000 sicários para o deserto. Está lá em Joséfos, Guerra dos Judeus. O termo sicários, na Ara, vem do grego sicários, que significa assassinos, ou homens de adaga. Eram judeus nacionalistas fanáticos. Na NVI, o termo está traduzido como assassinos. Paulo, então, responde que era judeu da cidade de Tarso, cidade importante da Sicília, e queria falar ao povo. Paulo pediu silêncio para a multidão e esta parou para ouvi-lo em língua hebraica, ou talvez em aramaico, a língua comum falada pelos judeus da Palestina, embora os sacerdotes e particularmente os levitas conhecessem bem o hebraico. Por outro lado, o grego era a língua comum dos romanos e do mundo mediterrâneo. O capítulo 21 de Atos começa dizendo assim, depois de nos apartarmos, fizeram-nos a vela e correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rhodes e dali para Pátara, como já nós falamos a respeito de cada uma dessas cidades. O capítulo 21 encerra no seu verso de número 40, dizendo, obtida a permissão,
Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: o que ele disse nós vamos ver no capítulo 22 amanhã. É desse jeito que vejo. Paulo, é desse jeito que eu entendo aí, depois da gente ver esse capítulo 21 e essa confusão toda. Paulo, representando aqui todos os crentes, com a palavra da vida, querendo gerar a vida. Mas tendo que lutar, correndo riscos em todo momento, porque alguns judeus invejosos e de corações empedernidos têm poder com a multidão para lhes conduzirem pela morte e pelo pecado. A mesma situação nós vemos hoje também. Nós, representando aqui os crentes, nós aqui representando, falando em nome de Jesus, temos a palavra de vida, que é para gerar vida. Mas ao fazer isso, nós corremos riscos, riscos de todas as espécies, para poder gerar essa vida. E sempre nós temos aí a oposição. Ela sempre se levantará até quando Cristo retornar. Por que estes que se opõem não são destruídos? Uma pergunta. Por que tem poder assim de manipulação da opinião sobre as multidões? Como que se parecessem dominarem tudo. Como se parecesse que as economias, o dinheiro, o capital, os recursos lhes pertencessem. Porque o mal parece triunfar e a multidão dos que creem parece sempre menor em toda parte. Eu ainda preciso buscar muito o Senhor. Mas a missão está dada a nós. Temos a palavra de vida, que não é nossa, não é minha. Eu não estou aqui falando em nome da religião, estou falando aqui em nome de Jesus. Quer você ouça, quer você não ouça, melhor que você ouça. Eu estou falando em nome de Jesus. Quer meus objetivos sejam lícitos, quer não sejam lícitos, eu estou falando em nome de Jesus. E você deve prestar atenção ao que fala em nome de Jesus. Amanhã estaremos aqui com Atos 22, escolhido para conhecer, para ver e para ouvir. Quem é que foi escolhido para conhecer, para ver e para ouvir? Amanhã, capítulo 22. Então, inscreva-se no nosso canal aí, clica no sininho à sua esquerda, dê o seu like, não esqueça. Todos os dias um vídeo novo. A palavra escrita aí você vai ver em jamaisdesista.com.br. Todos os links de todas as postagens, de toda a Bíblia está lá. Loja Semeadores, você vai achar nosso material e muito mais. Conte conosco, nos ajude aí no nosso ministério. Temos também nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Fica com Deus. Foi um prazer estar com vocês.